Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo X e você está no canal Financeiramente. Dividend Yield e Yield on Cost, ou Dividend Yield on Cost. Você sabe a diferença? Tem muita gente que não sabe. Então, se você se interessa por esse assunto, se te despertou alguma curiosidade, fica aqui até o final. Não deixa de comentar o que você já entende desse assunto, se você sabe essas diferenças e se você acha útil para o seu investimento. Vamos lá então? Os dois conceitos, o Dividend Yield e o Dividend Yield on Cost, ou simplesmente Yield on Cost, que ele é mais conhecido, ele causam uma certa confusão em muita gente boa, mas eles têm uma aplicação muito distinta e vocês vão ver o porquê. Primeiro, a gente vai começar a conceituar isso aqui que vocês vão ver a diferença. Vamos começar aqui com o Dividend Yield que muita gente já conhece. Uma coisa que eu vejo muita gente falando errado, essa palavrinha aqui é yield, não é yield, tá? Dividend Yield. Isso aqui equivale a rendimento, tá bom? Então, quando você for falar, fala Dividend Yield. Ok, então o Dividend Yield ele é a relação percentual entre o valor distribuído em dividendos e o preço do ativo. A formuleta é o seguinte, você tem o dividendo por ação dividido pelo preço. Esse dividendo por ação, ele é um indicador que geralmente vem nos sites que têm as informações de ações. Então, por isso que eu botei aqui, dividendo por ação. Então, o DPA quer dizer dividendo por ação e o P quer dizer o preço de cotação do ativo. Mas se você não conhece muito bem esse dividendo por ação, você vai lá em qualquer site ou inclusive no balanço da empresa que você está analisando, que você quer calcular o dividend yield, e você vai ver lá os dividendos pagos. Em quê? Em 12 meses. 12 meses de dividendos, você faz a soma e divide por preço atual, ou seja, preço de cotação. Esse resultado é o Dividend Yield. Beleza? Entendido o Dividend Yield, você já sabe o que é. E o Dividend Yield on Cost, ou Yield on Cost, é a relação percentual entre o valor distribuído em dividendos e o preço médio ajustado na compra do ativo. Isso mesmo. Ele é muito parecido com o Dividend Yield. Só que o Dividend Yield ele é no valor da cotação. O Yield on Cost ele é sobre a compra do ativo, ou no preço médio da compra, né? Se você fez várias compras, você não tem um preço só de compra, você tem um preço médio. A formuleta é esse aqui, Yield on Cost, então é o dividendo por ação dividido pelo preço médio. Aqui estão as definições, DPA é o dividendo por ação e o preço médio é o preço médio de compra do ativo. Aqui surgem algumas coisas. A gente já precisa saber o que é um preço médio. O preço médio é a média ponderada pela quantidade dos preços de compra do ativo. Essa fórmula aqui, ela pode ser meio assustadora, eu sei, mas ela é muito simples. Vocês vão ver que é muito simples. Então, N é a quantidade do ativo e o P é o preço do ativo. Olha só esse exemplo aqui. A gente tem aqui, eu tenho um ano 1, ano 2, ano 3. Eu comprei 100 no primeiro ano, 200 no segundo ano, 300 no terceiro ano. Aqui eu tenho o preço de cotação. No primeiro ano eu comprei a R$10, no segundo ano eu comprei a 13 e aí ele deu uma caidinha e voltou para 10 de novo. Então os totais aqui deram isso aqui, 1.000, 2.600, 3.000. Eu aplicando a fórmula, vai dar isso aqui, ó. Lembra que eu falei aqui, ó? A quantidade, 100 vezes 10, 100 vezes 10, 200 vezes 13, 300 vezes 10, dividido pela soma das quantidades. Isso aqui dá um preço médio de R$11. Aí eu te pergunto, você já se inscreveu no canal? Você sabia que mais de 60% das pessoas que baixam minhas planilhas, veem meus vídeos, essas pessoas não se inscrevem no canal? Eu não sei porquê. Isso me ajuda tanto, isso mostra para o YouTube que o meu conteúdo é relevante e aumenta a visibilidade do meu canal. Então, me ajuda aí. Se inscreve no canal, beleza? Vamos lá, continuando. Entenderam o preço médio? É moleza, não é? Agora vai surgir um outro conceito muito legal, mas às vezes confuso, que é o preço médio ajustado. O que vem a ser o preço médio ajustado? Preço médio ajustado é o preço médio de aquisição do ativo descontando os dividendos pagos. Por que eu estou descontando os dividendos pagos? Lembra que a gente fala no Yield on Cost, os dividendos por ação dividido pelo preço médio. A gente já viu o preço médio. Então eu preciso saber como eu ajusto o preço médio pelos dividendos pagos. Mas, para eu entender esse preço médio ajustado, olha bem, gente, isso é uma parte muito importante. Eu diria que essa aqui, desse vídeo, ela seria a parte crucial para você entender o conceito de Yield on Cost e por que ele é importante. Uma coisa que muita gente confunde é a questão da Data X. Você já ouviu falar disso? Deixa no comentário aí. Você sabe o que é Data X?
você conhece. E outra, depois da explicação, se você entendeu. Então, DataX é a data após a data limite que a empresa anuncia que o portador da ação tem direito aos dividendos. Escrito assim parece confuso, né? Mas é muito simples. Você tem aqui um período, um tempo determinado. Vamos dizer aqui que nós temos aqui um mês. A empresa anuncia o seguinte: eu vou pagar dividendos para vocês para quem tiver a ação até o dia tal. Esse dia tal é a data limite. A partir deste dia é data X. Então, surge um outro conceito aqui, que é o datacom. Se você comprou o ativo e tem um ativo aqui nesse período, você tem direito a receber os dividendos. Se você comprou aqui, você já perdeu. Então, vai ser só na próxima distribuição de dividendos. Então, datacom é o período que você tem para comprar um ativo para ter direito ao pagamento de dividendos. E dataX é aquela data que a empresa estabeleceu que seria o limite. A partir disso, X, você já não tem mais direito. Beleza, para que é isso? Agora, então, a gente volta aqui no preço médio ajustado, porque a gente vai falar da relação dele, do preço médio ajustado anterior pelo preço médio descontado do dividendo pago. Antes disso, a gente precisa de fazer algumas coisinhas aqui. Eu preciso definir com vocês uma fórmula de calcular o preço médio ajustado. Então, eu tenho o preço médio aqui do período. Lembra que o DPA é o dividendo por ação. O PMA é o preço médio ajustado. E o N, o período. Ou seja, N, geralmente em matemática a gente coloca N é o atual, N menos 1 é o anterior. Tá? Então, eu tenho o preço médio ajustado do período anterior, dividido por esse fator aqui, que é o dividendo por ação pelo preço médio ajustado do período anterior. Isso aqui eu somo para eu não poder zerar a minha série. Vocês vão entender daqui a pouco quando a gente falar de um gráfico. Mas isso aqui é a fórmula do preço médio ajustado. Toda vez que você olhar um gráfico e falar que ele está com o preço médio ajustado, foi aplicado isso aqui. Você recebeu um dividendo, foi aplicada a fórmula e o seu gráfico foi ajustado. Ou seja, o preço médio foi ajustado. Mas vamos mostrar aqui um exemplo mais prático para ficar menos confuso. Antes disso, não esquece de dar aquele like e compartilhar o vídeo. Isso me ajuda bastante. Toda vez que você compartilha, toda vez que você dá um like, o algoritmo do YouTube entende que meu conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. Beleza? Vamos lá. Então eu tenho aqui, nesse eixo aqui, a gente tem o período e nesse eixo aqui a gente tem o valor do ativo. Aqui é um desenho normal de ação. Sobe, desce, se mantém, dá uma caidinha, depois sobe de novo e assim sucessivamente. Esse é um desenho normal de preço de ação. Então tá, a data X, eu tenho aqui este ponto, lembra, né? Então até aqui eu tenho direito, a partir daqui eu não tenho direito. Retomando aquele cálculo do nosso PM lá, eu tinha um PM de R$11. A empresa anunciou que até essa data X aqui, a gente teria o direito de R$1 de dividendo por ação. É o meu DPA aí, ok? E ela fala que vai pagar no período Y. Também outra confusão. A data X é a data que a partir dela você não tem mais direito a dividendo. Mas o pagamento acontece depois dessa data aqui, tá? Isso aqui é a data limite. O pagamento acontece depois. Inclusive, tem casos que demora mais de ano para pagar o dividendo. Mas o normal são alguns dias, um mês no máximo. Ok, então você tem a data do pagamento aqui. O que acontece? Toda vez que paga o dividendo, o mercado vai lá e reajusta o preço. Ele faz isso aqui, ó. Ele traz daqui para cá. Ele dá uma queda aqui. Ele faz uma correção do preço de R$1 aqui que a gente pagou. Você deve estar se perguntando, pô, mas eu nunca vi um gráfico assim. Ele vem aqui, de repente ele tem essa queda aqui porque pagou dividendo. Não, aquela fórmula ela vai aplicar no histórico, daqui para trás, tudo. Então, o seu preço médio vai ser ajustado. Toda a sua série vai ser ajustada. Então, ele sai daqui para cá. A fórmula a gente viu lá atrás. Quando eu aplicar essa fórmula no meu preço médio aqui, os R$11 com o dividendo de R$1, eu tenho que o meu preço médio é R$10,08. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas não é R$1? Por que é que eu não caí para 10? Se o preço fosse caindo linearmente, isso aqui ficaria negativo. E o seu preço não vai ser negativo, né? Você não ganhou a ação. Quando isso aqui tiver vários pagamentos de dividendos, isso aqui tende muito próximo de zero, mas não chega a zero. Por quê? Por causa dessa fórmula aqui. Essa é a fórmula de preço médio ajustado. É isso que faz a correção do seu preço. Beleza, né? Mas a gente está falando disso por causa do yield on cost. A gente tem
um pontinho aqui que eu quero destacar para vocês: o preço médio ajustado, é o preço médio ajustado anterior, do período anterior, sobre esse fatorzinho aqui, ó. Este fator aqui é a fórmula do yield on cost. Ou seja, o preço médio ajustado, ele ajusta pelo o dividend on cost, ou seja, o desconto do dividendo sobre o custo, ok? Isso pode parecer um pouco confuso, mas a gente vai agora para uma planilhinha que eu sei que vocês estão esperando isso. Eu fiz uma planilhinha aqui considerando um exemplo para vocês. Para facilitar a nossa vida, eu considerei o seguinte: eu comprei uma vez só, comprei a quantidade de 100, o preço médio de 10, e aqui nós vamos fazer as contas que a gente precisa para verificar o yield on cost e o dividend yield. Eu tenho aqui que meu DPA, meu dividendo por ação, é de 50 centavos. Lembrar que o dividend yield é o dividendo por ação pelo preço da cotação, lembra, né? O preço atual. Considerando que o meu preço não variou e nem o meu dividendo, então isso aqui vai ser 5%. Meu dividend yield vai ser 5%, tá bom? Porque ele está sempre em relação ao preço de cotação. Entendido, né? Então, agora, para a gente começar a ver aqui o dividend yield e o yield on cost, meu dividend yield ele está a 5%. No primeiro ano, o yield on cost e o dividend yield eles são iguais. No segundo mês, no segundo ano, que nós estamos trabalhando anual aqui, né? Ele já passou para 5,25 e o dividend yield continua a 5. Olha que o meu preço médio ajustado, ele já está considerando aqui os 50 centavos por aquela fórmula, então ele caiu para 9,52. E aqui 5,25. Se eu continuar aqui, o meu preço médio ele vai ajustando, tá vendo? E o meu dividend yield se mantém, porque o meu preço e o dividendo eles continuam a mesma coisa, né? Como a gente estabeleceu lá no início. E meu yield on cost, como ele trabalha em relação ao meu PM ajustado aqui, neste caso, ele vai subindo. Olha que meu preço médio vai caindo, então o meu yield on cost ele vai subindo. Então aqui no oitavo ano ele já está 7,47. No nono ano ele está 8,03. No décimo ano ele vai para 8,67. E se eu continuar descendo isso aqui, vamos lá, até o 15º ano, cheguei no 15º ano, ele já está 14,25 em relação ao quê? Ao meu preço de custo. Porque eu fui recebendo isso aqui e ele foi abatendo do meu preço médio. O preço médio ajustado aqui já está 3,50. Então, o dividendo que eu recebo nesse período em relação ao preço médio já é 14,25. Se eu continuar até 20 anos, a gente vê aqui que ele vai crescendo cada vez mais. E a gente começa a ver um ponto que a inflexão da nossa curva vai ficando mais forte. Então, à medida que o tempo avança, isso aqui tende a ser maior, porque lembra que aquele preço médio ajustado, ele vai indo para zero. E aqui eu dei um exemplo de uma ação que o preço de cotação está estagnado há 10 anos e ela paga 50 centavos de dividendos por ano. E você vê a diferença aqui claramente entre o dividend yield e o yield on cost. Uma coisa para a gente perceber a importância de avaliar bem o yield on cost. Nesse período todo aqui de 20 anos, eu tive a inflação. Então, é muito importante que a gente faça o desconto da inflação. Eu não vou calcular isso aqui, porque o foco é a gente entender o conceito do yield on cost. Mas, no cálculo real, para você fazer o acompanhamento da sua carteira, você deve calcular o desconto da inflação para você ter um yield on cost real, ok? Agora eu quero mostrar uma outra simulação para vocês para destacar a importância do dividendo crescente. Mas antes, deixe seu comentário. Você está entendendo? Está tudo ok? Você está entendendo a importância do dividend yield e do yield on cost na sua análise e a diferença entre eles? Deixe aí seu comentário. Nesse segundo exemplo aqui, é o mesmo ativo, claro que é uma ação fictícia, né? E a gente está colocando aqui um crescimento anual dessa ação em 3%. Então, o meu preço cresce 3% e o meu dividendo cresce 3%. É mais ou menos isso que o mercado faz. Ele vai precificando. À medida que a empresa vai dando lucro, crescendo, então o preço também vai acompanhando. Isso é o normal. Mas para a nossa simulação aqui, entenda que é um nível bastante razoável. 3% ao ano não é nada de outro mundo. Então, a primeira coisa que a gente olha aqui, começa pagando 50 centavos ao ano e, então, meu dividend yield é 5%. E aí, quando eu tenho 3% ao ano, no ano seguinte, o meu dividendo passou para 0,52. Eu apliquei 3%. Aí mais 3%, mais 3%. E ele foi crescendo. Meu dividendo vai crescendo. O meu preço também, ele cresce. E eu coloquei aqui, para facilitar os cálculos, a mesma proporção.
Então, meu preço também está crescendo, 3% ao ano, meu dividendo crescendo 3% ao ano, então, meu dividend yield ele se mantém, ele dá 5% ao ano. Ok? Entendido? Agora, olha o seguinte, no primeiro ano, a gente sabe que o meu yield on cost é igual, né? Então, 5%, 5%. Beleza, no ano seguinte, o meu preço médio já não é mais R$10. Ele agora passa a ser a 9,52. Então, meu yield on cost passa a ser 5,41, já levando em consideração esse desconto. Meu dividendo aqui aumentou, então a gente vai considerar isso para o próximo período. Ele vai cair aqui, meu preço médio cai para 9,04, meu dividendo aumentou para 0,53, meu yield on cost foi para 5,87. E se eu continuar isso aqui nos próximos 10 anos, só para a gente ver aqui a diferença, em 10 anos, o meu preço médio já caiu para 5,27. Nota que esse preço médio aqui, ele caiu mais acelerado do que o outro, né? Porque o meu dividendo vai crescendo. Então, eu vou descontando o dividendo, ele vai aumentar. O preço também aqui está subindo, né? E o meu yield on cost também aumenta. Ele aumenta de acordo com os meus pagamentos de dividendos. Então, já está aqui em 12,37. Se a gente continuar aqui uns 15 anos, olha só, ele já está em 32% em relação ao meu preço de custo. Lembra que na outra série que o dividendo não crescia? No final de 20 anos estava em 35%. Nessa aqui, em 15 anos já está 32%. Então, olha, vamos continuar aqui calculando. Então, no 16º ano, ele já vai para 44,18. Olha que ele começa a crescer mais rápido. Isso aqui vai cada vez mais rápido. No 17º ano, 65%. No 18º ano, 111,93%. No 19º ano, 244,32%. No 20º ano, 886%. Se eu continuar calculando isso aqui ele tende a ficar uma coisa, quase uma reta para cima aqui. Entenderam a diferença de 4 coisas aqui, né? Do preço médio ajustado, do dividend yield e do yield on cost. É muito importante que você tenha essa noção bem diferenciada aqui, beleza? Se você entendeu, se você não entendeu, deixa aí nos comentários. E se você tem sugestão de acrescentar mais alguma coisa, discutir sobre um novo assunto, não esquece de deixar aí no comentário que eu vou tentar atender vocês, tá? O conceito aqui é que você veja que isso em relação ao seu preço de compra é o que vai te fazer aumentar a sua renda passiva mais e mais. Por isso que esses caras com 20, 30, 40, 50 anos de bolsa, o patrimônio deles aumenta demais, a renda passiva aumenta demais. Entenderam? Essa é a mágica do longo prazo. É isso que a gente quer quando a gente fala que a gente quer aumentar a renda passiva. Vamos voltar aqui na nossa apresentação? Eu quero fazer umas considerações finais aqui para a gente não esquecer, coisas que você não pode esquecer. Você tem que considerar isso durante sua vida de investidor. Quando você vai comprar um ativo, você considera o dividend yield. Depois que você comprou esse ativo, você passa a acompanhar também com a visão do yield on cost, para você ver o tamanho do seu rendimento. De novo, para alguns que vão criticar, ou outros que não estão se ligando ainda, nunca compre um ativo só com base em um indicador. A gente já sabe disso. Então, eu olhei o dividend yield e vou comprar. Depois só olha o yield on cost. Não, você tem que dividend yield e um monte de outras coisas. Você faz uma análise da empresa, análise qualitativa, análise quantitativa para comprar a empresa. Depois você compra. O yield on cost é isso que você verifica essa distância do preço e o que você está recebendo em relação aos seus dividendos. Está aumentando a sua renda passiva. Mas você tem que estar olhando se os fundamentos dessa empresa eles continuam se mantendo. Porque a gente acabou de ver uma outra coisa aqui que eu quero que você considere. A empresa ela tem que ter lucros e dividendos crescentes. Por quê? A gente viu a diferença. Em 20 anos, uma estava em 35% de crescimento quando ela está estagnada. A outra, nos mesmos 20 anos, um crescimento de 3% ao ano nos dividendos, você estava com um crescimento lá de 4 milhões por cento. Entendeu? É muito importante. Então, as empresas têm que ser monitoradas em relação à qualidade e aos indicadores quantitativos dela. Você não pode perder de vista. Se ela perder o fundamento, então você vai ter que sair daquela empresa, mesmo que seu yield on cost esteja a 200.000%. Não perca isso de vista. De novo, a inflação faz muita diferença. Você tem que descontar a inflação para você ter um yield on cost real. E por final, mas não menos importante, aliás, eu acho que é uma das coisas mais importantes que todo investidor procura, a famosa liberdade financeira, que é uma coisa que a gente consegue. Eu estou te falando porque eu já consegui, então você pode conseguir também. A renda passiva é o que dá a liberdade financeira, ou seja, você saber que vai cair um dinheiro na sua conta, você trabalhando ou não trabalhando,
você vendendo as suas horas ou não vendendo as suas horas, é o que te dá a liberdade. Você vai ter liberdade para fazer aquilo que você gosta, você vai ter liberdade para estudar, você vai ter liberdade para fazer outros trabalhos, vai ter liberdade para fazer caridade, qualquer coisa. Você tem o dinheiro para se manter. É isso que vai te garantir a liberdade financeira. É uma renda passiva consistente, crescente e volumosa. Ela tem que te garantir a sua sobrevivência e ainda para você reaplicar. Beleza? Bom, se você ainda não se inscreveu, é a hora de se inscrever no canal. Se você não deu um like, por favor, aquele like agora. Comenta se você quer que eu fale sobre mais algum indicador, ou algum conceito que você queira saber, ou ainda não encontrou uma explicação muito didática e gosta da minha didática. E, no final das contas, isso aqui, se você compartilhar, isso me ajuda bastante. Isso já é uma forma de remuneração por esse trabalho que eu tenho aqui para fazer essas coisas para vocês, que podem parecer, mas dá trabalho, mas eu faço aqui porque eu gosto, tá, pessoal? Beleza? Então, bora crescer juntos? Eu fico por aqui, bons investimentos e um abraço.